Tem dia que o dia ruim, nós encontramos com Ele, porque Ele vai existir, Ele é real na nossa vida. E muitos desses encontros marcam nossas vidas. As nossas vidas é cheia de marcas de alguns encontros que nós temos pela vida. Por exemplo, o dia do seu casamento, que já casou, o nascimento de um filho, o dia da sua conversão, especificamente é um dia que marca para sempre as nossas vidas. Então é baseado em cima desses encontros que eu quero chamar a sua atenção para alguns fatos que a gente tem visto acontecer nesses dias na igreja do Senhor, que nós temos visto acontecer no nosso meio. Mas é tão simples fato da gente um dia se encontrar com Jesus, a gente acha que nossos problemas todos já se resolveram. Você não precisa abrir, eu vou ler alguns versículos aqui que caracterizam esse encontro nosso com Cristo. Por exemplo, Efésios 2:8 diz assim para nós: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é dom de Deus. Então a salvação, se chegou até você, se chegou até mim, não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós somos melhores, isso é um dom de Deus, é um dom que Deus nos agraciou pela graça. A graça é um bem, é um favor não merecido, da qual nós não merecíamos nada, mas Deus realmente nos alcançou, pela miseravelmente homem que somos, e a graça dele que é infinitamente maior. Tem outro versículo também que me caracteriza muito, está lá em 2 Coríntios, você não precisa de abrir não, para a gente vai agilizar mais aqui. Lá em 2 Coríntios 5:17, ele diz assim também: é assim, se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, baseado nesses dois versículos, nós podemos então imaginar que no momento que nós entregamos a nossa vida para Cristo, no momento que nós já tivemos esse encontro, e esse encontro vai fazer toda a diferença na nossa vida. Esse encontro marca a nossa vida, eu marco. Quando eu olho para o meu passado, eu vejo eu antes e vejo eu depois. Mais específico, em outubro de 2006, eu consigo fechar os olhos e visualizar a minha vida antes de Cristo, a minha vida depois com Cristo. Isso tem que ser um marco na nossa vida, isso tem que fazer todo o nosso diferencial. Isso tem que ser uma verdade na nossa vida. Quem aqui ainda não teve esse encontro com Cristo? Levanta sua mão verdadeiramente. Quem ainda não teve esse encontro e que precisa ter esse encontro hoje? Todos já teve esse encontro, então sabem do que eu estou falando. Todos vocês então sabem do que eu estou falando. Essa marca, ela muda a nossa vida. Esse encontro com Cristo, daí para cá, a nossa vida é transformada. Ela muda a nossa maneira de ser, ela muda a nossa maneira, o nosso comportamento. O diferencial na vida de uma pessoa é essa marca depois de Cristo. Porque nunca mais, como diz em 2 Coríntios, as coisas velhas já passaram, elas não existem. Mas então você me pergunta, pastor, então acabou meus problemas, agora eu sou um cara que realmente tudo que eu fizer vai prosperar, tudo que eu fizer também. Isso faz parte do pacote com Cristo. Mas quando nós estamos vivendo esse primeiro amor, tudo parece que é fácil. Não é difícil ficar na vigília até meia-noite, 1h da manhã. Né, pastor Silvano? Quantas vezes nós íamos para fazer vigília no monte, ficava até 3, 4 horas da manhã. Essas coisas vão se tornando assim tão comum na nossa vida, que nós temos essa disponibilidade. O nosso coração se agrada disso, de uma maneira que quanto mais nós buscamos a Cristo, mais nós recebemos.
na maneira que nós, quanto mais envolvemos com Cristo, mais Ele envolve com a gente, mas da maneira que quando a gente está envolvido com Cristo, amém? Pode continuar. Pensa esse homem aqui, gente, ó, esconde o leite que sobe, mas vamos abençoar de Deus. Então, aparentemente parece que nossos problemas acabaram. Aparentemente, agora é só, mas nós esquecemos, queridos, que todos os dias Deus renova isso na nossa vida. Todas as manhãs o Senhor renova. E o processo nosso, nós somos daqueles que, com a medida que o tempo vai passando, as coisas vão se acomodando, as coisas vão caindo numa rotina. De repente eu já não vou mais na quarta-feira no culto. Ah não, na quarta-feira o irmão vai pregar, gosto da pregação de não. Ah não, vou só domingo, não, só domingo tá bom. Queridos, eu quero te dizer, te alertar, fazer um alerta. Nós temos visto muitas pessoas que outrora eram muito fervorosas e que estão longe dos caminhos do Senhor. Eu quero te dizer que essa trajetória, o meio do caminho para frente, ela começa a ficar pesada. Sabe por quê? Porque nós vamos se encontrando também com coisas que a gente então não imaginava que podia acontecer. Porque não, os 2 versículos estão dizendo que agora sou nova criatura, sou realmente de Deus, então estou blindado, tudo vai dar certo na minha vida. Queridos, João 3,6 diz que o homem que é nascido da carne é carne, mas o homem que é nascido do Espírito é Espírito. O 7 ele diz que é preciso nascer de novo. Nascer de novo. Então nós temos que, não podemos esquecer que a bênção de ontem, ela não vai vale para a bênção de hoje. E a bênção de hoje não vai valer para a bênção de amanhã. Amanhã é um novo dia que vai chegar e nós temos que estar preparados para enfrentar. Mas o meio do caminho para frente, as coisas vão começando a pesar, sabe por quê? Porque de repente nós começamos a se relacionar com as pessoas, e aí nós começamos a perceber que as pessoas também têm defeito, que as pessoas falham também, e de repente a gente cria uma redoma aí que o crente não tem defeito, eu não tenho defeito, todos nós assim que estamos aqui mais na frente somos perfeitos, isso é um grande engano, porque nós também temos defeito. Então o processo começa a ficar perigoso. É o meio do caminho para frente que o processo começa a ficar perigoso. Porque nós vamos ter encontro com algumas coisas que até então nós não imaginávamos que ia ter. Por exemplo, eu separei algumas aqui. Esse caminho, ele é cheio de espinho. Ele tem espinho. Essa caminhada com Cristo tem espinho. Nesse caminho tem buracos. Ele tem um terreno muito onduloso. Nós vamos ter que ter cuidado. Quando nós estivermos enfrentando, passando por esses caminhos que tem essas turbulências, nós temos que ter cuidado com isso. Esse caminho, ele é estreito. Esse caminho, ele também é apertado. Ele tem várias armadilhas para tirar a nossa alegria, para tirar a nossa paz, para tirar essas certezas que nós temos. Ele também, ele tem tristeza, tem dor, às vezes cheira mal, ele tem pressão, ele tem perseguição, ele também tem desânimo, tem decepção, tem angústia, tem privações e etc. Muito mais outras coisas. Como nós tivemos esse encontro com Deus no início aqui, vocês percebem que aparentemente nós não temos mais problema, aí de
repente nós se deparamos com um caminho que a gente então não estávamos preparados para viver. E aí bate o desânimo, aí bate realmente a decepção. Nós abaixamos a guarda, e aí nós temos um inimigo ferrenho, que ele está ao nosso redor, tentando a quem possa tragar. E aí o Senhor Jesus diz para nós que Ele ordena a bênção na comunhão dos santos. Então, qual a importância? Domingo essa igreja estava lotada, estava gente de Bíblia lá buscando. Glória a Deus, porque eu orei e falei, Deus, manda lá então aqueles filhos do Senhor que o Senhor quer alertar. Manda lá hoje, Senhor, para que a gente possa compartilhar essa palavra, para que nós possamos então nos atentar pelas situações as quais nós estamos vivendo, e por sinais muitas adversas, se não todas. Isso não acontece em Santa Vitória, tenho certeza, só que total, não é pastor? Mas Santa Vitória é uma bênção, é mesmo, né? Mas queridos, nós temos convivido com pessoas, e aí então bate o desânimo. Aí nós começamos então a perder aquilo que é de mais precioso que nós temos, a nossa identidade em Cristo Jesus. Nós perdemos essa identidade de quem somos em Cristo Jesus. Isso aí é um passo para a gente voltar para onde nós vamos. E aí eu vou te dizer mais, nós não vamos voltar mais sozinhos, porque a nossa casa vai estar limpa, está adornada, e aí então aquilo que habitava em nós vai convidar só mais 7. Por isso, a gente vê que as pessoas, depois que conhecem a verdade e esfriam na fé, elas se tornam muito piores, porque não volta só mais um, ele convida mais 7 para habitar naquele lugar limpo. Quem não quer morar num lugar limpo? E aí então a nossa vida começa uma verdadeira desgraça, e aí nós começamos a culpar o pastor, nós começamos a culpar o irmão, porque foi culpa do irmão, porque foi o irmão que fez aquilo, foi o fulano que fez aquilo outro, e aí nós também nos colocamos igual no lugar do nosso adversário, porque sempre nós erramos por causa do nosso próximo. Alguém que estava do meu lado que me proporcionou meus erros. A contaminação entra em nós através das nossas motivações erradas. Abandonamos o propósito de Deus na nossa vida e olhamos para as nossas carências, as nossas necessidades e a falta, às vezes, muitas vezes, de reconhecimento, que às vezes nós estamos fazendo as coisas para sermos reconhecidos. Eu quero fazer, eu quero impressionar, mas eu quero ser reconhecido. As pessoas têm que reconhecer o que eu faço. Aí nós já perdemos a identidade, porque nós não fazemos porque somos. Nós somos, por isso nós fazemos. Outro dia uma pessoa me disse uma coisa que eu achei muito bonita, eu queria compartilhar com vocês. Só a pessoa que tem um olho bonito que consegue enxergar uma coisa dessa. Numa conversa assim, eu gosto muito, né? Gosto muito de conversar. A pessoa chegou para mim e falou assim: ó, a beleza está nos olhos de quem vê. Sabe, naquela hora soou assim uma coisa tão assim, mas depois eu fui meditar. Então, nós só conseguimos enxergar a virtude do nosso irmão quando essa beleza ela estiver nos nossos olhos. Nós só vamos enxergar alguma coisa de bom na minha vida quem realmente tem os olhos bonitos. E se encheu meu coração de alegria, eu falei: caramba, é verdade, eu não tinha pensado por isso. Então, só quem tem os olhos bonitos que vai enxergar a qualidade das pessoas, não é verdade?
Mas é interessante assim, agora eu quero chegar no ponto-chave, para que, eu não sei, né, como você chegou aqui nessa noite, se você está vivendo algum processo desse, se alguma dessas recepções tem chegado até a sua casa, tem chegado até você, eu não sei, mas você sabe. O Senhor Jesus, há mais de 2000 anos atrás, Ele já nos advertia por isso. Ele já nos chamava a atenção que esses dias, se não chegou na sua vida, vai chegar. Se esse dia ainda mal não chegou na sua vida, nós vamos ter um encontro com Ele. É a pura verdade, é a única certeza que eu posso afirmar. Eu não estou aqui profetizando dias ruins na sua vida. Eu estou te alertando para que o dia que isso chegar na sua vida, você esteja alerta, você esteja atento, para que isso não venha te derrubar, para que isso não venha te tirar dos caminhos do Senhor. Ele diz para nós, lá em Lucas, capítulo 21, versículo de número 34, se você quiser abrir, para a gente estar lendo junto, Lucas 21, 34, amém? Lucas 21, 34, ele diz assim para nós: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, das embriaguez, das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então, amados, tem umas palavras aqui muito fortes. Ele fala sobre as algias. Nós temos vivido dias em que a prostituição tem sido. Tem dia que não dá para você nem ver uma televisão na sua casa, na sua família, que você fica com vergonha. Essa orgia que ele está dizendo aqui, o Satanás, ele botou o sistema desse mundo. Ele fala para nós que nós temos que aproveitar a vida. Os nossos jovens têm que aproveitar a vida. E o aproveitar a vida, que o sistema do mundo lá fora diz, é que você precisa ter mais de uma mulher. É que você não pode casar virgem. Você precisa ter conhecimento antes, experimentar para ver se é aquilo mesmo, se é aquilo que dá certo. Amados, isso é uma mentira que Satanás tem colocado sobre a vida das pessoas. Ele fala também das bebedices, como isso tem sido natural no nosso meio. Hoje é difícil, às vezes, a gente diferenciar. É difícil, às vezes, você ver algumas coisas assim que fala: meu Deus, eu não queria ver, eu não quero ver isso, eu não estou vendo isso. Então, só por isso, essas coisas vão entrando no nosso coração e vai trazendo essa tristeza. Nós vamos morrendo espiritualmente. Ele diz também sobre as preocupações desse mundo. Quais são as preocupações desse mundo? O mundo não prega que nós temos que ganhar muito dinheiro, nós temos que ser próspero, nós temos que ter casa na praia, nós temos que ser, poder. Queridos, todas as vezes que nós buscamos a Deus em primeiro lugar, essas coisas vão vir na nossa vida por acréscimo. Essas coisas têm que ser um acréscimo na nossa vida. Nós não pregamos a pobreza, a miséria. Não. Entenda isso. Nós pregamos a prosperidade. Nós pregamos Cristo. Esse sim é a verdadeira prosperidade. As outras coisas vão vir por acréscimo na medida que nós
espera, as coisas vão acontecendo naturalmente na nossa vida. E aí ele diz também para nós lá em João, volta na frente um pouquinho, João 3,19. Um pouquinho na frente só, né? Amém? O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amados, é tempo então de a gente refletir, é tempo de nós acordarmos. Nós não podemos perder essa referência de Cristo na nossa vida. Nós temos que ser realmente chatos, nós temos que dizer não aquilo que não nos convém. Aquilo que é bom, o mundo sabe oferecer, o mundo tem para nos oferecer, e com muita qualidade. O mundo tem sim. Nós não podemos ser bobos, nós não podemos fechar os nossos olhos e falar que o pecado é ruim. Mentira, o pecado é bom, mas o pecado não me convém. O próprio apóstolo Paulo, para vocês verem, isso não acontece só comigo, só com você não. O próprio apóstolo Paulo, ele diz para nós lá em Romanos 7,19: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Agora, apóstolo Paulo, eu particularmente, eu não sou digno de lavar os pés dele. Ele também, viveu isso aqui na terra, ele viveu isso aqui. Ele disse também que ele esmurrava seu corpo para que essas coisas não prevalecessem na vida dele. Agora, o que nós temos visto realmente é uma multidão. Hoje eu compartilhava com a irmã. Quando você fecha os olhos assim, você começa a ver tantas pessoas, a gente percebe uma multidão perdida, correndo de um lado para o outro, como assim um vento de doutrina. Aqui que está Deus, aí chega aquela multidão ali, aí de repente Deus não está mais, aí de repente aquela multidão correndo. É um povo que perdeu a sua identidade com Cristo. É um povo que não tem mais uma identidade em Cristo Jesus. É um povo que está indo no vento de doutrinas. É um evangelho só de prosperidade, não é um evangelho de crescimento espiritual. Mas Deus também, que eu quero dizer para vocês, Deus também, Ele nos traz, o Espírito Santo de Deus, Ele traz a nossa memória, a nossa identidade em Cristo Jesus, quem somos em Cristo Jesus. Nós precisamos lembrar disso, amados. Nós precisamos lembrar quem nós somos. A nossa identidade é Cristo, e Ele diz claramente para nós, lá no comecinho da Bíblia, lá em Gênesis 1:26, abre a sua Bíblia comigo, vamos estar lendo lá também, vamos estar relembrando nessa noite quem realmente nós somos em Cristo Jesus. Nós precisamos saber quem verdadeiramente nós somos, para que essas coisas não venham nos enfraquecer no dia que a gente tiver esse encontro com o dia mal, com essas decepções, com essas tristezas. Todas as vezes que a gente tiver o ponto de parar pela metade do caminho, nós vamos lembrar desse versículo aqui. Olha, tanto que esse versículo é chique, tanto que ele é bonito. Amados, nós temos que ler isso aqui pelo menos uma vez no dia para saber verdadeiramente quem eu sou em Cristo Jesus. Diz assim então, Gênesis 1:26 até o 28 lá. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem é a sua imagem de Deus o criou, homem e mulher, e o criou. E Deus
os abençoou. Queridos, nós somos a imagem de Deus. Nós somos a imagem de Deus. Deus nos criou parecido com Ele, e Deus nos deu o poder de dominar a terra, os animais, tudo que está sobre a terra. O homem tem domínio, e ainda Deus o abençoou. Então, filhos, vocês estão abençoados. Então, sobre nós não está a maldição. Deus, quando nos fez, Ele nos abençoou. Nós não podemos esquecer disso, queridos. Nós não podemos desanimar a nossa trajetória, o nosso caminho, por detalhes, por vaidade, por ignorância. Nós não podemos parar a nossa caminhada em função dessas coisas. Eu não concordo assim, eu não penso assim. Deus está falando aqui que criou nós a imagem dele, a semelhança dele, e nos abençoou. Aí você sabe o que nós ainda fizemos? Adão e Eva foi lá, desobedeceu. Acho que a coisa não é bem assim não. E aí fez o que fez, saíram do paraíso, e nós somos fruto dessa desobediência. Mas aí Deus falou assim: não, mas como é minha imagem, como é minha semelhança, eu não vou deixar esse povo meu perdido. Aí para fechar mesmo, aí ele foi lá em João 3,16, que esse é o top, esse aqui é o selo do cristão. Irmãos, tenho certeza que nunca mais você vai ser o mesmo a partir de hoje. Se você não recebeu esse selo aqui, você vai receber ele hoje, em nome de Jesus. Isso não pode ter dúvida mais na sua vida. Isso não pode ser dúvida mais no seu caminhar com Cristo. Isso não pode ser uma pedra de tropeço, a falta desse conhecimento. Não pode ser mais na sua vida. Porque aí Deus chegou e falou assim: não, filho, deixa que eu resolvo essa parada com vocês. Vocês não vão dar conta mesmo? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou mandar meu filho, que vai resolver essa parada para vocês. Vai pagar essa dívida, esse empréstimo que você pegou com esse agiota. Então agora eu vou pagar a sua conta. João 3,16, todos conhecem esse versículo, mas eu vou ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, se você tinha dúvida de alguma coisa, do quanto nós somos importantes para Deus, fica só com esse versículo aqui. Sela seu coração. Não deixe o inimigo entrar na sua mente, trazer dúvidas. Não deixe o inimigo bagunçar com a sua vida, bagunçar com a sua família, com seus sonhos, com seus planos. Tantos sonhos, tantos planos despedaçados, porque as pessoas às vezes não sabem esperar chegar a hora. Você é importante, eu sou importante, eu sei disso. Nós somos importantes. Nós somos a família de Deus. Nós estamos numa arca e que nós vamos viver todas essas sujeiras. O dia que realmente estiver fedendo, nós não vamos pular dessa arca não, nós vamos estar juntos. Nós não vamos sair dela não, queridos. Nós vamos nos abraçar, nós vamos nos firmar, para que o dia ruim passe logo. Passe logo na nossa vida. E para finalizar, eu disse que é uma palavra curta, rápida. Tessalonicenses 4:18. Eu quero estar dando só 2 versículos aqui a mais, para a gente vai estar encerrando. 1 Tessalonicenses 4:18. Se você quiser abrir, fale comigo. Amém? Diz assim: consolai-vos, pois uns aos outros, com estas palavras. Consolai-vos uns aos outros. O dia que você perceber alguém próximo de você, triste, desanimado, encoraje ele com essa palavra.
Encoraja ele, diz para ele a importância que ele tem para Cristo Jesus. Às vezes, não está acontecendo como eu gostaria que fosse na minha vida. Às vezes as coisas não estão sendo como eu gostaria que fosse, mas eu tenho certeza que é como Deus quer. É como Deus quer que seja na nossa vida. E fazer a vontade de Deus é muito melhor do que a nossa. Porque a vontade de Deus, como o pastor pregou domingo, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então, amados, sejam corajosos. Apresenta seus sonhos para Deus, mas diz para Ele: Pai, faça a sua vontade. Prevaleça a sua vontade sobre mim, sobre esses desejos meus, sobre os meus sonhos. Apresenta a Deus. Precisamos ter sonhos, sim. Precisamos sonhar. Nós vemos um povo assim tão desanimado, um povo tão frio. Que o povo não tem sonho, o povo não luta, não corre atrás, não busca seus sonhos para se realizar. Irmãos, vamos acordar, é tempo ainda. É tempo de nós acordarmos. É tempo ainda de a gente reconciliar com Deus. É tempo de nós termos a nossa identidade. Igual eu disse aqui, a nossa identidade é em Cristo Jesus. É tempo de todas essas coisas acontecerem na nossa vida. Para finalizar agora, eu quero estar lendo um versículo que é tremendo. Eu comecei a rir agora à tarde. O Espírito Santo falou algo no meu coração e eu vou fazer, pastor. O Espírito Santo colocou algo no meu coração que eu fiquei rindo. Meu Deus do céu, o senhor me conhece, eu sou muito tímido ainda para fazer algumas coisas, né? Mas o Espírito Santo falou forte no meu coração. Aqueles que confiam nessa palavra, aqueles que sabem que essa palavra é verdadeira, aqueles que sabem que eu não falei nada de mim, aqueles que entendem que precisam ou que está vivendo um momento difícil, de dificuldade. Para mim, nesses versículos, aqueles que podem e aqueles que querem, que você ficasse de joelho, você vai entender por quê. Você vai entender por quê. Glória a Deus, Senhor. Sua vontade, só a sua vontade, Senhor. Eu disse que eu queria fazer somente a vontade do Senhor. Esse versículo está lá em Apocalipse 21, 5. Preste atenção, querido. Depois, medita mais nesse versículo na sua casa. Esse versículo é a chave de todas as coisas. Diz assim o Senhor. É o Senhor que está dizendo. É aquele que está sentado no trono, disse: Eis que faço nova todas as coisas. E João, escreve isso, João. E acrescentou: escreve, João, tudo que você está vendo aqui, João. Nós vamos dizer naquele dia, para aquele povo que está reunido lá no céu da terra, porque essas palavras são verdadeiras, essas palavras são fiéis, elas não são mentirosas, elas vão se cumprir na nossa vida, elas irão cumprir na nossa vida, porque essa promessa não é minha, essa promessa não é de homem, essa promessa é de Deus, e ela vai se cumprir na sua vida. Você que prostrou seu coração, que dobrou o seu joelho,